Olá, clientes da UTT Contabilidade, parceiros e visitantes. Hoje, vamos analisar aqui brevemente a medida provisória 936 do dia 1º de abril de 2020. Portanto, o dia da mentira, mas essa medida provisória é verdadeira, está valendo ainda. Essa MP instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para combater a crise que assola o Brasil com a pandemia do novo coronavírus. Então, ela versa sobre medidas que implicam para o empregado e empregador grande interferência nas relações trabalhistas. Essa medida provisória traz como alternativas à relação de emprego a redução de salário e de jornada e a suspensão do contrato de trabalho. Então, dois pontos bastante delicados na relação de trabalho aqui, sobretudo para os trabalhadores. Essas medidas alternativas do Programa Emergencial instituído pela SMP, que é a 936, passa por três caminhos. O primeiro dele é o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. O outro é a redução proporcional de jornada e de salário do empregado. E, por fim, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Passando para o primeiro ponto, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda é uma ajuda financeira que será custeada pela União. Portanto, os contribuintes do Brasil inteiro vão concorrer com o pagamento deste benefício emergencial. Isso em razão do grande desemprego, que já é uma realidade entre nós, em razão, sobretudo, do lockdown que as cidades brasileiras estão experimentando, a economia brasileira como um todo. Indústria, comércio, prestação de serviços praticamente parados. O abono emergencial de preservação do emprego e da renda será pago, portanto, pela União somente nos casos de redução proporcional de jornada e de salário ou na suspensão temporária do contrato de trabalho. O empregador que negociar com seu colaborador tanto a redução de jornada e de salário ou a suspensão do contrato de trabalho deve informar a União para que o trabalhador receba o benefício emergencial. Então ele tem até 10 dias da formalização desse acordo para comunicar o governo federal. E pode fazê-lo através do site serviços.mte.gov.br/bem. Só consultar no Google que você encontra a maneira de prestar essas informações. O benefício toma como parâmetro as bases, né, a sistemática, o banco de dados do seguro-desemprego. Mas com ele não se confunde, que o seguro-desemprego é para acudir o trabalhador no caso de desemprego involuntário, sobretudo na dispensa sem justa causa. Então, o governo vai fazer esse pagamento com base nos dados do seguro-desemprego. Mas o empregado não será prejudicado. Se eventualmente for dispensado durante a crise ou depois da crise, vai receber normalmente o seguro-desemprego, tá? Essas não são excludentes, pelo contrário, convivem harmoniosamente. Esse é um primeiro dado. Tá? E será pago o valor, desde que o empregado cumpra as regras lá do seguro-desemprego, 100% do seguro-desemprego. Tá? Para os grandes empreendimentos empresariais, aqueles que faturam acima de 4.800.000, que faturaram no ano passado, em 2019, o empregador deve concorrer com 30% com uma ajuda adicional para o empregado, que não tem caráter salarial, portanto, não tem incidências tributárias nem de FGTS. Tá? Esse é um ponto. Qual trabalhador que fará jus ao benefício emergencial que será pago mensalmente pela União até o fim da calamidade pública, que ocorrerá, se tudo der certo, em 31 de dezembro de 2020? Certas categorias estão excluídas desse abono. Por exemplo, o pessoal que ocupa cargo em comissão no âmbito do poder público. E quem recebe benefício de prestação continuada do famoso INSS, que é a Previdência Social, ou das Previdências da União, Estados e municípios. Exceto no caso de pensão por morte,
e auxílio acidente. Esses podem, né, ser recebidos cumulativamente com o benefício emergencial. Tá? E o pessoal que tem qualificação profissional, lá no termos da CLT. É muito comum, sobretudo na zona rural, de usinas, botar os trabalhadores para a qualificação também, que é uma forma de suspensão ou de interrupção do contrato de trabalho por um tempo curtíssimo, que a legislação prevê. Passando para o segundo ponto, então, que é redução proporcional de jornada e de salário. Esse é um ponto bastante delicado nas relações de emprego, porque o trabalhador depende do salário para se manter e manter sua família. E o empregador, obviamente, tem o dever de custear a remuneração toda do empregado, seja a que custo for, né? Porque tem que arrumar o dinheiro e pagar. O trabalhador prestou serviço, o empregador deve remunerá-lo dignamente. Então, até 31 de dezembro de 2020, o empregador poderá acordar com o empregado a redução proporcional de jornada e de salário. A primeira questão que se colocava é que a medida provisória 936 permite que seja feito isso mediante acordo individual escrito. O empregado e o empregador sentam, fazem o acordo, todos sabem da situação difícil pela qual passa o país, e negociam até pelo prazo de 90 dias redução proporcional de jornada e de salário. Se o empregado trabalhava 8 horas, ele pode experimentar uma redução de 25%, 50% ou 75%, de acordo com o que combinar com o empregador. Esse acordo individual escrito foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Supremo considerou constitucional esse acordo, dada a situação de calamidade pública que o Brasil atravessa, e o fez ao julgar, recentemente, a ação direta de inconstitucionalidade da DI 6363. Portanto, empregado e empregador podem, sim, negociar individualmente, claro, respeitando a autonomia de vontade de cada um. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo é a suspensão temporária do contrato de trabalho, que pode ser feita também pelo acordo individual escrito e no prazo máximo até de 60 dias, e podendo ser trabalhada, negociada em 2 períodos, né, de até 30 dias. Na suspensão de contrato de trabalho, a regra é que o empregado não trabalhe e não receba, porque o contrato está suspenso. Mas a medida provisória diz que, durante a suspensão, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador. Aqui a gente abre um parênteses para dizer que, nessa manutenção dos benefícios anteriormente usufruídos, não se inclui o vale-transporte, porque se o contrato está suspenso, o empregado não tem que se dirigir à empresa, nem voltar, obviamente, depois. Então, esse benefício não é devido. Agora, os demais benefícios que o empregador dê em razão de incentivos, etc., esses devem continuar. Como, por exemplo, uma ajuda escolar, etc. Tá? E se o empregado e o empregador negociam a redução de jornada e de salário, a suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador fará jus a uma estabilidade provisória no emprego. E com todo sentido, porque se a medida provisória, que vai pagar até um benefício emergencial para o trabalhador e complementa aquilo que receberia, visa manter o emprego e a renda, nada mais lógico que se estabelecer, e foi estabelecido da MP 936, a estabilidade provisória, realmente para manter o emprego e a renda. Então, se o empregado fica lá 60 dias com o contrato suspenso, ele vai ter 60 dias de estabilidade durante o período da suspensão, mais 60 depois. Tá? Essa é a regra que está valendo. Agora, como que se pode negociar isso, né? Tanto a redução proporcional de jornada de trabalho quanto salário e também a suspensão temporária pode ser negociado por meio do acordo individual, já frisamos isso, com um trabalhador que ganha salário igual ou inferior a 3.135, ou para aquele super qualificado, chamado hipersuficiente, que é a pessoa que ganha o dobro do regime geral de previdência social, hoje que seria 12.202,04. Então, para esses, né, não há problema de se negociar com acordo individual. Agora, no limbo, seria necessária a intervenção do sindicato, exceto para a redução de jornada de trabalho e salário de até 25%, porque redução de jornada e de salário até 25%, não se precisa da autorização do sindicato. Assim como o pessoal até
3.000, volto a dizer, até 3.135, e o pessoal acima de 12.212,04. Era isso que a gente tinha para abordar rapidamente aqui com relação à medida provisória 936, de 1º de abril de 2020. A gente espera encontrá-los, né, no próximo vídeo, e até lá. Muito obrigado.